sou o Jota e um dos meus animes favoritos é Evangelion. E recentemente eu decidi que eu tinha que reassistir os filmes de Evangelion e eu me lembrei do porquê que esse é meu anime favorito. Pra quem não sabe, os filmes de Evangelion, que são chamados de Rebuild, são como se fosse um remake de Evangelion, entre muitas aspas. E é uma coisa que eu vou falar um pouco por cima depois. Eu acho engraçado como Evangelho normalmente sempre é reconhecido como um anime que ninguém entende, e mesmo achando engraçado é uma coisa fácil de concordar, principalmente no anime clássico, nos episódios finais, quando o anime descaralha por completo e se torna só uma reflexão filosófica. Apenas para anos depois saiu um filme, The End of Evangelion, que é só um fruto da violência que acabou virando a discussão do anime clássico. Criadores, produtores e todos os envolvidos na produção da rádio TV foram vítimas de violência, ameaças, pelo que eu sei até queimaram parte do escritório, só por causa do final não ser como os fãs, entre aspas, queriam. Não dando um final como uma explicação sobre esse mundo. Na realidade, eu acho Evangelion um anime muito didático, mesmo com o irônico que essa frase possa parecer. Um anime que parte do pressuposto que viver dói, porque você é obrigado a viver com outras pessoas e as outras pessoas te machucam, terminando com a realização que é impossível viver sozinho. É controverso, mas é uma verdade. Parabéns. 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 Meus parabéns. Parabéns, Shinji. Meus parabéns. Meus parabéns. Parabéns, Shinji. Meus parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Já o filme The End of Evangelion é um filme muito mais mórbido, com um ar pesado que mostrou o que seria o final de verdade de Evangelion. Mas no fim, o filme só deixa em ruínas o que tinha sobrado desse anime. Dessas ruínas, muitos anos depois, surgem os rebuilds, como Evangelion 1.0, Você Não Está Sozinho. O que já deixa bem claro nesse título qual é a discussão do anime. No primeiro filme, realmente só parece uma reimaginação da série de TV como um filme feito com uma tecnologia atual, mostrando basicamente os mesmos acontecimentos. As dores do Shinji, ele se dividindo entre ter que pilotar o Eva ou não, acordando numa sala de hospital que acaba virando até mesmo familiar e reconfortante. Afinal, se ele acordou ali, quer dizer que ele sobreviveu a mais uma batalha. Agora já no segundo filme, Evangelion 2.0, Você Não Pode Avançar, as coisas dão uma mudada. Mostra que esses filmes não são só mais um remake do anime antigo. Inclusive uma personagem nova logo na cena inicial do filme. É a tal da Mari Makinami, que eu vou falar mais um pouquinho dela depois. Mas esse filme mostra que essa nova versão de Evangelho não é algo pra se lamentar. Que esse novo mundo, entre muitas aspas, de Evangelho é cheio de coisas novas. E também coisas antigas que trazem uma certa nostalgia. Mas principalmente traz muito pra aprender. Principalmente pelo fato que o segundo filme sempre, pelo menos pra mim, passa uma sensação de cotidiano, sabe? O dia a dia na escola do Shinji, excursões, o Shinji e a Asuka morando juntos com a Misato. E óbvio, a dor de pilotar um Eva. E mesmo com todas as coisas novas, o Shinji continua sendo o mesmo garoto arrependido e triste. Ele não quer pilotar o Eva, mas ele sente que precisa. Afinal, assim ele é uma pessoa útil. Assim a vida dele tem um propósito. Mas isso muda quando o Shinji é obrigado a assistir o seu Eva eliminar o Evangelion que a Asuka estava dentro. Assim o Shinji desiste de pilotar pra sempre. Mas no fim ele decide uma última vez entrar na unidade 1. Como uma forma de determinação, mostrando o que ele quer. No fim usar essa arma de destruição pra algo que possa salvar alguém. Pra salvar a Yanami, que estava se perdendo dentro do outro Evangelho. Mas mesmo assim, mesmo sem ele saber, ele causa o terceiro impacto. No penúltimo filme da franquia, Evangelho 3.0, Você Não Pode Refazer, é onde todas essas mudanças desse novo mundo ficam muito claras. Afinal, se passaram 14 anos desde que o agora chamado quase terceiro impacto aconteceu. Toda a atmosfera desse filme é completamente diferente. O Shinji acorda confuso, com todos os odiando, afinal, é culpa dele que mais uma parte do mundo foi dizimada e a Terra mudou. Misato e todos os outros agora que são da Vile, uma organização para destruir a NERV, o que confunde ainda mais o Shinji, afinal eles eram a NERV. Asuka, que o Shinji achava que estava morta pelas mãos dele, aparece viva, e Shinji está sendo temido e culpado o tempo todo pelos acontecimentos anteriores. Tanto pela Asuka, que sente raiva do Shinji por não tomar responsabilidade por nada, ou por pessoas desconhecidas que sentem dor e angústia por ter perdido alguém do quase terceiro impacto. Como aquela garota de cabelo rosa que
infelizmente perdeu os pais no quase terceiro impacto e culpa o Shinji por causa disso, mesmo ele não sabendo que ele tinha causado o terceiro impacto. Shinji conhece a Ayanami de novo quando ele é levado pra Nerve, que mais uma vez é só mais uma cópia, mais alguém descartável. Algo que dessa vez nem ao menos entende quem é. Eu não sou a Ayanami? Uma estaca zero de onde a antiga, entre muitas aspas, original Ayanami tinha conseguido avançar. Afinal, no segundo filme, a Ayanami estava tentando entender quem ela era de verdade. Mas dessa vez ela tinha morrido. Mari, a personagem apresentada no filme anterior, é como o ar novo. Ela entende, compreendedor de todos, mas ela não passou por nada daquilo, mas ainda assim ela tenta entender. E enxerga tudo com aquele ar mais leve, meio que achando tudo como se fosse uma simples piada. Ela vê tudo aquilo como só acontecimentos e que todo mundo tem que seguir em frente. Já Kaoru, uma nova criança com o destino traçado pelas palavras dele, sente que foi destinado para encontrar o Shinji. Afinal, por todos os filmes, ele foi só um espectador de tudo que aconteceu até agora, normalmente aparecendo nas cenas pós-créditos ou aparecendo em cenas mais monótonas, onde ele estava na lua observando tudo. Ele que apresenta novas perspectivas e novas experiências para um Shinji que estava tão confuso sem entender o que nada desse novo mundo significava. Mas essa confusão, infelizmente, não acabaria por aí pelo Shinji, com o Kaoru se sacrificando pela vida dele, quando os dois estavam tentando, entre muitas aspas, salvar o mundo, refazer tudo que tinha dado errado. Mesmo sem os dois saberem que na realidade o que estavam fazendo era terminar o trabalho do terceiro impacto. O Kaoru se sacrificou impedindo isso. Shinji e Kaoru só achavam que eles iam usar as duas lanças para refazer tudo, tentar consertar tudo de uma vez por todas. Consertar a morte da Asuka que o Shinji achava que tinha causado, tentar salvar a Ayanami original e tentar fazer com que tudo se consertasse. Já o último filme, Evangelion 3.0 mais 1.0 A Esperança, é o melhor pra mim. Mostra uma nova perspectiva, todo esse cansaço de onde o mundo parou. 14 anos lutando pela sobrevivência e lutando pelas percas. Shinji que ficava praticamente metade do filme calado. Afinal, tudo que ele fazia machucava alguém. Mesmo quando a intenção era boa, mesmo quando ele queria salvar, mesmo quando ele estava decidindo pilotar o Eva que ele não queria pra salvar as pessoas, sempre acontecia algo errado. Ele não tinha mais vontade alguma de viver, mas também não tinha coragem de morrer. Nessa nova perspectiva, a gente acompanha Shinji, Asuka e a nova Ayanami, que vagam por esse mundo destruindo, tentando achar um caminho, enquanto mostra a Vilha usando seus esforços para tentar restaurar o mundo como ele era antes. Afinal, por causa do quase terceiro impacto, o mundo todo, que já tinha sofrido ataques por causa do segundo impacto, estava cada vez mais destruído. E também tentando impedir os planos da Nerve de instrumentalização humana. E uma nova perspectiva, pois mesmo depois de tanto cansaço, mesmo depois de tudo, ainda tem esperança. A gente consegue ver tudo pela perspectiva da Ayanami, uma pessoa que descobre tudo agora, vendo pela primeira vez um gato, um bebê, aprendendo a agradecer, aprendendo a desejar um bom dia, o que é trabalho, tomar um banho, coisas que honestamente ninguém liga direito, mas são o que fazem os seres humanos serem seres humanos. Coisas que mesmo mundanas são importantes. Ver pessoas que o Shinji achava que estavam mortos, como o Toji, o Kensuke, a representante, seus colegas de classe, mesmo depois de tudo, mesmo depois de sofrer tantos traumas sem poder fazer nada, afinal, eles não são pilotos de Eva. Eles só são formigas vendo tudo isso acontecer. Eles continuam tentando, seguindo suas vidas. Asuka que continua com raiva de Shinji, que não agradece por estar vivo. Shinji praticamente se tornou um vegetal, ele não faz nada. Ele não tem mais motivo para viver. E ela fica com raiva porque ele devia estar agradecendo que ele tá vivo. Afinal, tem muita gente que perdeu a vida no lugar dele. Mas mesmo assim, ela tá feliz de ver o Shinji ali. A Ayanami que tá tentando descobrir quem ela é de verdade, sem ser só uma cópia de uma memória de alguém que já se foi. Tudo isso é mostrado do jeito mais simples e mundano possível. A gente vê meses passando, o dia a dia das pessoas da cidade, que mesmo que seja algo tão simples, tão banal, é algo que elas agradecem por ter. Enquanto Shinji se afunda cada vez mais na própria culpa, sem conseguir abandonar o passado. Afinal, ele matou várias pessoas, entre muitas aspas. O Kaoru, que era a única pessoa que estava dando um ar novo para a vida do Shinji, tá morto, porque o Shinji achava que estava salvando tudo, mas no fim só estava estragando tudo mais uma vez. A Ayanami, que tá aprendendo o que é viver, tá tentando tirar o Shinji desse poço. Afinal, a vida é esse ciclo de coisas boas e coisas ruins. O que muda de verdade é como a gente lida com ele, sabe? No fim, Shinji entende que mesmo que
tudo não sendo do jeito que ele queira, chorar não adianta de nada. Chorar só traz satisfação pra si mesmo. Chorar não salva ninguém. E tudo aquilo de certa forma é culpa dele. Mas ele também salvou a humanidade milhares de vezes. E assim, tudo é confuso mesmo e tudo que as pessoas podem fazer é continuar seguindo em frente. Você vê pessoas que estavam tentando matar o Shinji porque afinal ele vai pilotar outro Eva de novo. E mesmo o Shinji falando que vai salvar o mundo, isso já aconteceu de novo. Ele pode simplesmente matar todo mundo. Mas deixam porque nem eles entendem. Shinji, mesmo depois de tudo, ainda tenta se reconciliar com seu pai. Entender do porquê ele faz o que ele faz. Afinal, seu pai é só mais uma pessoa quebrada, que no fundo é bem parecida com o Shinji. Ele sempre foi uma pessoa diferente, com uma infância solitária, e que por causa dessa sua infância ele nunca viu o valor entre estar perto de outras pessoas. Mas tudo mudou quando ele conheceu a Yui, a mãe do Shinji, que mudou, deu uma nova perspectiva pra ele. Fez ele ver valor em outras pessoas. E quando o pai do Shinji, o Gendo, perdeu ela, ele ficou perdido. A única pessoa que entendia ele, mesmo ele sendo diferente, mesmo os dois sendo completamente diferentes, ainda o amava. Quando ele perdeu ela, ele enlouqueceu. E foi daí que as Ayanami surgiram, afinal elas são só cópias do que um dia foi a alma da mãe do Shinji, da Yui. E é por isso que o pai do Shinji quer a instrumentalização humana. Afinal, é como se o mundo todo virasse uma sopa de uma mente coletiva. Porque no fim, assim ele vai se reunir com a Yui de novo. Ele não vai precisar sentir dor. Afinal, todos vão ser ele e ele vai ser todos. Ele não vai sentir dor. Vai ser um mundo sem desigualdade, sem dor, sem precisar se preocupar com essas coisas banais. E, querendo ou não, ele vai estar junto da pessoa que ele ama de novo. E Shinji entende isso. Mas Shinji fala que não tem como as coisas se resolverem desse jeito. Ele conversa e se despede com todos que passaram na vida. A Misato, que considerava seu filho. Asuka, que se abre mostrando que tudo que ela queria era um pouco de afeto. E que Shinji, mesmo sendo tão diferente, deu a ela esse afeto. Mesmo quando a Asuka trava ele mal pra caralho. Kaoru, que vê a vida com muitas experiências e percebe o quão ele e o Shinji são parecidos. E por isso que eles se atraíam tanto. E no fim até mesmo a Yanami, que toda vez que chegava perto de descobrir quem realmente era, e não mais uma cópia, morria. Shinji se despede de dar a todos uma certa forma de agradecimento. Mesmo com todas as partes ruins que já aconteceram, Shinji agradece. Mesmo com Asuka o maltratando o tempo todo, ou seu pai o distratando e abandonando ele diversas vezes, ou Misato, que às vezes não o entendia, ele agradece por todos. E diz que vai escolher um mundo novo para todas viverem. Afinal, já deu de Evangelion. Ele agradece por todos os Evas, no caso os robôs, mas também a obra Evangelion, mostrando cenas do anime antigo e agradecendo pela existência de cada pedacinho dessa obra. Afinal, esses rebuilds não são só mais um remake. É, entre aspas, uma continuação, como se tudo isso fosse só um ciclo que está se repetindo mais uma vez. Mas já deu, dessa vez, esse é o fim. E o filme acaba com um mundo novo, um mundo sem Evangelion, um mundo que o Shinji decidiu que ia viver. Com todos mesmo com problemas, podendo viver suas vidas. A gente vê a Asuka, o Kaoru, a Yanami, todos vivendo vidas cotidianas, esperando um metrô, provavelmente em mais um dia monótono e chato. E junto da Mari, eles estão ali também. Mari, que tá mostrando uma nova perspectiva, uma pessoa que enxerga o Shinji como ele é. Uma pessoa que é diferente, com muitos problemas, mas ainda assim escolhe ficar ao lado dele. Praticamente como um espelho do que seu pai e sua mãe eram. Afinal, mesmo tão diferentes, eles ainda estavam decidindo ficar juntos. Mari, uma pessoa nova, uma pessoa que não tava no anime original, mostrando que às vezes é bom deixar as coisas antigas pra trás e olhar pra um futuro um pouco melhor. Finalmente sendo adultos, provavelmente com trabalhos normais e chatos. E mesmo não tendo nenhum robô gigante, nenhuma luta épica, essa vida é ótima. Todos escolheram viver essa vida. Todos eles são dignos de aproveitar as coisas ruins e as coisas boas dessa vida. Todos eles merecem viver um pedacinho disso. Afinal, mesmo com as coisas boas e as coisas ruins, se qualquer coisa fosse refeita, como é dito no terceiro filme, não pode nada ser refeito. Afinal, se
se algo for refeito, eles não nem ao menos vão ser mais eles. E é assim que acaba Evangelion. Enfim, eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu reassisti os filmes de Evangelion, os rebuilds. Inclusive, no momento que eu criei o arquivo desse vídeo aqui pra editar, foi tipo 10 minutos depois de eu ter assistido o filme, tipo umas 3 da madrugada. E é óbvio que eu deixei um monte de coisa de fora, que talvez coisa que eu ia falar, tá ligado? Tipo, falar um pouco mais sobre a Mari, que muita gente não gosta dela ter ficado com o Shinji no final, que eu gosto sim, eu tô um pouco me fodendo. E eu também tô um pouco me fodendo, não vou explicar nada da origem dos anjos, o que é o ciclo, o Kaoru é seu primeiro anjo, Adão veio pra terra, eu não vou explicar nada da lore, assim, nem nada do tipo. Mas se você quiser, eu acho interessante você pesquisar, porque é uma parada bem da hora. Mas eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo meio filosófico, porque eu sou um filho da p***. E é isso aí, obrigado por assistir.